Olá, amigos! Eu sou o Del Santana e este é o nosso Eita Podcast. Nosso programão aqui que a galera está sempre curtindo e hoje nós estamos de volta aí para trazer muita interatividade e um bate-papo muito bacana com vocês e com ele também que está aqui no nosso estúdio hoje, Jefferson Bonomo, que é o nosso famoso Jefinho da Oasis. Tudo bem, meu amigo? Boa noite pessoal do podcast. Que é cantor e produtor musical, né? Isso aí. Isso aí, Jeff. Muito prazer de estar te recebendo prazer aqui todo hoje. meu. Eu tenho certeza que tem muitas histórias aí da banda Oasis, tem muitas histórias que a gente... A resenha vai ser grande. Eu tenho certeza disso. E eu creio também que você trouxe também algumas imagens aí pra gente hoje estar mostrando, pra galera relembrar aí aqueles tempos saudosos, né, da banda Oasis. Que vão voltar, né? Pois é. E pra gente iniciar aqui, pra gente contextualizar o papo aqui, eu gostaria de saber um pouco da sua história, como que você se achegou pra música e como que você foi se desenvolvendo aí nesse ambiente. Então foi uma situação muito interessante, porque eu, na época, eu estagiava no Banco do Bradesco. Ó! E já tinha uma amizade muito grande com todo mundo da Oasis, né? Da sonorização Oasis. Ah, sim. E uma amizade muito grande que hoje é meu compadre, que é Paulinho da Oasis. Ah, Paulinho, gente boa. Um abraço nosso amigo Paulinho aí. E, cara, foi uma coisa tão interessante. Eu cheguei no estúdio, a banda ensaiava lá em cima do Big House. Sim. E estava rolando um ensaio. O cantor, na época, ele estava um pouco atrasado, não tinha chegado. Passou a música do Scorpion, não esqueço disso. Wind of Change. Eu falei, eu canto isso aí. Ué, assim de sopetão? Aí eu peguei... Ué, mas antes você cantava em alguma coisa? Como é que você cantava onde? Assim, a gente tinha um grupo de batucada, na realidade, não era nem pagode naquela época. E a gente fazia, era um grupo de amigos. Assim, zoeira, que a gente tinha. E o nome do grupo chamava-se Blocotuque Oasis. Então, onde é hoje o Petiscos, era uma barraca de Eternite, com bancos de madeira, e o saudoso... isso aí. O saudoso Estrelinha. Estrelinha, rapaz. Tinha lá o Rock Estrela de Guriri. Sim. E a gente tocava lá. E assim, eu nunca tive um contato de nível profissional, como depois as coisas foram, né? Foram se tornando profissionais. Isso você tinha quantos anos, mais ou menos, nessa época? Era bem novo, teve uns 20 anos. Rapaz, e aí, aí você chegou, você tava lá, teve o ensaio deles, né? Então, aí passei. O vocalista não chegou. E depois o vocalista. E depois Paulo ficou. Cantou. Ouvido, cara, pô. E acabou que, se eu não me engano, depois teve um show em Teixeira que eu já tava viajando. Uai! Né, a gente já tava fazendo depois que engrenou. Já tava fazendo história, já assim, Rapaz, já tava... Pô, muito bacana, cara. E aí depois é a história, né? Mas aí, você teve alguma dificuldade, assim, nesse início, quando você entrou? Então, eu acho que a música, ela é uma situação muito interessante, a música, porque na época, São Mateus, ela vivia um boom cultural. A gente tinha aqui o Festival Nacional de Teatro, Festival Nacional de Música. Guriri bombando, né? Pra te falar a verdade, nem tanto. Então, assim, e a gente tinha referências musicais. Sim. Por exemplo, a gente teve uma banda aqui, que é uma banda espetacular, que era a banda Pisindinho, Regional Pisindinho. Sim, já ouvi falar. E a gente teve uma pessoa que foi importantíssima na nossa vida, musicalmente falando, que foi o mestre Datan Coelho. Ah, Datan, eu estudei na Lira também. Então a banda do Contabilidade, né? Então, assim, isso criou essa curiosidade, isso criou aquele clima essa gostoso, coisa bacana, né? E então eu sempre carreguei essa veia, né? Essa veia musical. Sempre gostei muito de música. Meus amigos. O estilo que você mais curtia antes era qual? Rock and roll. Era rock and roll. A gente foi criado na casa do seu Chiquinho Leonel. O Fabinho. Tinha a galera lá e já tinha um irmão dele que já colecionava muito disco. Então, assim, a gente... William Hip, AC/DC, Queen, enfim, Genesis, entendeu? Sim. Então, assim, a minha veia...
E eu acho que isso deu uma amplidão, amplificou a música de um modo geral, Sim, porque a gente vai guardando isso na mente, né? Reggae era uma música que eu gostava também, mas eu fui criado no rock and roll. Sim, mas aí como é que você convergiu aí o rock and roll, então, com a banda Oasis? Então, o axé foi uma passagem natural. Na época que a banda começou a surgir, a gente já vivia esse início dessa cultura do axé music. A música baiana, ela veio na crescente. Já ia se introduzindo, né? Luiz Caldas, né? Que a gente chama assim, que é o cara que deu esse pontapé inicial. Verdade. Com Tieta, né? E com outras músicas que ele fez. Olha, ele foi o primeiro cara de fora desse contexto aí de axé music. O cara foi parar no Fantástico. Sim, e naquela época não era uma coisa fácil você participar de um clipe, né? Nega do cabelo duro, que não gosta de pentear. Quando passa na pasta do tubo. Você sabe que essa tem uma história, essa pasta do tubo, mas não pode falar aqui. Por que será, Eduardo? Será que não pode mesmo? Né? Perguntaram a Luiz Caldas, né? Pô, cara, mas... perguntaram pro cara, quando ele foi gravar lá, acho que não me engano, é Poligram, o que quer dizer passa do tubo? Enfim, fica pros curiosos aí buscar. Eduardo. Rapaz. Não, e aí... Eu vou ter que fazer um comentário, eu vou ter que interromper você, cara, porque tem um comentário aqui que é do Flávio Prat do Rego. Já começou, hein? Vai lá. Ele tinha cabelo que gastava 1 litro de Neutrox por banho nessa época. Tá. Aí ele complementa. Aí é uma lenda de guri, faz parte da minha história. Abraço do Rego. Do Rego é meu irmão, amigo. A gente cresceu junto. Inclusive, ele é sobrinho de um dos caras que eu considero, e isso aqui eu acho que São Mateus precisa resgatar, e nunca teve assim, de uma maneira... que é Bené, que é o tio dele, era o tio dele, Bené da Pezindim. Eu vou falar pra você, cara, eu já rodei bastante o Brasil, mas um cara nível violão, eu vou te falar. Toca muito? Não, Bené tocava, né? Hoje eu já falei assim, o saudoso Bené. Mas era um cara que, você tem ideia, Nelson Gonçalves esteve aqui, o violonista dele não pôde, um surto, né? O cara ficou doente. Nossa! E Bené simplesmente fez um show no Ouro Negro sem passar com a banda, pra você ter ideia. O cara tem que ter uma concepção musical muito apurada. Sim. Então assim, do Rego, é verdade mesmo, eu gastava 1 litro de Neutrox. Eu acho que eu gastei meu dinheiro todo da banda. Mesmo? Rapaz. É porque antigamente não tinha esse negócio de shampoo e creme que você faz. Era Neutrocão mesmo. Rapaz, esses caras não é fácil. O que esses caras trazem, bicho, pra mesa? Esses camaradas não é fácil, não. E aí você se introduzindo ali, nesse início com a banda Oasis, então, vindo ali do rock and roll, seu estilo... você no palco, a galera já olha assim, já percebe que tem um diferencial muito grande, né, cara? O que acontece? O meu período de adolescência, eu fui criado no Cernambi, né? Próximo ali do mercado. Então eu tive referências musicais fortíssimas. Pra você ter ideia, na minha rua morava Bené, Mestre Bimba, que foi um dos percussores de escola de samba e viajava muito para o Rio de Janeiro. Sim. Entendeu? Então, assim, pessoas que me influenciaram bastante. Sim. Pintinho. Que é um cara... mandar um abraço pro nosso amigo Pintinho aí, cara. Que é um cara que sempre lutou pela escola de samba, Unidos do Cernambi. Né? Faz um esforço gigantesco botar até na hoje. Rua, de fato. Então, assim, eu vivia nesse meio. Assim, a minha vertente foi rock and roll, mas eu sempre curti... Em paralelo, eu sempre curti samba. Era vivência, né, cara? Eu vivia dentro da minha casa. A minha mãe e meu pai sempre gostavam de carnaval, ia pro Ouro Negro, naquela época de clube. Eu curtia. Eu cresci ouvindo marchinha de carnaval, samba mesmo, de verdade, né? Que a gente fala assim, aquele samba raiz. Aquele samba raiz, né? Que a galera... Então,
E ouvia muita seresta, porque naquela época, São Mateus, a gente era criança, mas a gente tinha, saía Seu Dadá, Bené, Jorge, Adelson, e saía fazendo Mestre Adelson, e saía fazendo serenatas, cara. Então, assim, Bacana, é uma coisa que eu cara? guardo, eu era muito novo, eu era novinho, mas eu me lembro bem. Hoje, uma das músicas ícones de São Mateus era uma das mais tocadas, o Luar de São Mateus. São Mateus, minha cidade, Ai, só por esse seu luar, quem partir leva De saudade, saudade. e de saudade há de voltar. Isso aí, pois é, um Então, ícone, né? Hoje... Esse resgate aí é uma coisa que... Então, assim, eu vi muitas pessoas boas, e eu sempre estava em volta dessas pessoas, entendeu? Poxa, então teve uma base Uma muito base bacana, boa, né, cara? muito legal, Uma muito base bacana. muito bacana. E aí você iniciou ali, junto com a banda Oasis, a rotina era como ali, né, naquele Cara, período? então, olha só, isso foi muito importante pro crescimento da banda, porque na época, Paulinho da Oasis é um cara que tem uma cabeça violenta. Então, Paulo, naquela época, já sacou o seguinte, ele falou, bom, eu preciso vender a imagem da minha banda. Sim. E a imagem da banda é importante, porque eu tô saindo do zero. Com Então, por exemplo, nossa banda, a gente ensaiava como se fosse um trabalho, 8 horas por dia. Nossa! Nós sempre preservamos a nossa imagem. Por exemplo, Paulo, na época a banda era proibida de beber e fumar em cima do palco. Publicamente, assim, né? Não, show era água, entendeu? Lógico que sempre rolava uma vodka misturada com água e tal, mas assim, via de regra, explicitamente você era... não via. Poxa, isso é importante, hein, cara? E isso naquela época, entendeu? Poxa. Então, assim, era uma norma que tinha. E isso ajudou muito a gente, porque nós trouxemos pessoas formadoras de opinião. Você tem ideia, a banda, quando ela ia tocar, seja em Guriri, seja em Piúma, seja em Marataízes, os pais levavam as crianças. Então você criava um vínculo familiar. A banda era convidada, depois que terminava o show, para ir para casa das pessoas. É importante. Então, cara, assim, você tinha que saber entrar e tinha que saber sair. Isso aí. Então a gente tinha uma vida social também que a gente se preservava muito nesse sentido. Sim. Entendeu? Sim. Então, assim. E até para alcançar um nível artístico também, precisava se a gente precisava, a gente tinha que fazer mais do que as pessoas que estavam lá. E naquela época. Rapaz, olha o que a gente, cara. Isso aí é Marataízes, cara. Rapaz. Então, isso aí é Marataízes e tá vazio. Rapaz, que a gente já fez um ano novo que você não via o chão. Tá vazio aí. Isso aí, será que era que ano isso aí, hein? Ah, cara, isso aí deve ser 92, 93. Rapaz, entendeu? 10 anos. 20 anos. Mais. Isso aí, esse já é um trio, já nota 1000 aí, a onda. Então, assim, Paulo sempre teve esse cuidado e a banda em si, os músicos também, sempre seguiram essa linha também. Ajudou muito os músicos, né? A gente tinha uma amizade muito grande, tem até hoje, né? Eu, Levi, vínculo Jojoca, de vocês naquela época você a gente era amigo de ainda, infância, né? Nós somos amigos de infância. Então, assim, isso ajudava muito. Sim. E a gente trouxe muito também da criação de dentro de casa. E a banda era uma extensão da família. Porque acabava todo mundo se envolvendo. A convivência, né? No dia a dia e os desafios também. Pra você ter ideia, tá passando uma imagem aí. Essa é uma Topic. Rapaz. Isso aqui é o seguinte. O Rolling Stones esteve num show no Brasil e Paulo é um cara espetacular pra essas coisas. Ele teve uma sacada... E exatamente uma Topic vermelha, desse jeito aí. A primeira Topic no Espírito Santo, cara, quase que no Brasil. Que uma banda com um carro desse aí pra viajar, e nós tínhamos 2 carros. Sim. O ônibus e a van. Foi nossa, da banda Oasis. Rapaz, então, assim, bacana, a gente sempre se preocupou muito com essa situação da imagem, essa situação de vender a banda de uma maneira... diferente, né? O ônibus. A gente tinha um ônibus e tinha a van. Nossa, muito bacana, cara. E já naquela época era uma estrutura já que denotava muito grande, cara. Uma banda de... Aí sou eu na banda da contabilidade. É o único esquerdo que tocava com a caixa do lado certo. Incrível. Essa sua proximidade com a percussão, especificamente, partiu de onde? Batuca? Partiu da banda marcial. Da banda marcial. A banda marcial. Você via assim e cara, depois entrou... Assim, a música, você precisa... Assim como
qualquer profissão ou qualquer coisa que você se propõe a fazer. Você precisa sempre procurar uma pessoa que ela tenha concepção teórica e prática da coisa. Sim. Você imagina, a gente pegou o mestre Datan Coelho. Então, naquela época, a banda não tinha instrumentos, por exemplo, não tinha sax, não tinha piston, não tinha trombone. E ele conseguia tirar som do pulmão da galera. Rapaz, como é que então, pode? Uma coisa absurda. Então, assim, veio daí, da banda marcial. E aí o gosto esses instrumentos de percussão, assim, depois se refletiu também na própria banda Oasis, quando você estava ali, né? Você já tinha uma visão diferente. Cantando, mas já com o ouvido... A banda sofreu uma transformação, que foi uma transformação que eu digo assim, que foi uma virada, que foi muito importante. O que aconteceu? Na época, a primeira banda que apareceu aqui, que fazendo um axé mesmo legal, foi o Blackout. Sim, Cacá, Levi, Jojoca, Leno, Toquinha, Paulinho, né? Paulinho Moraes. Sim. E nesse período, a banda Blackout, ela foi sofrendo transformações. E a banda Oasis, eu acho que o que chamou a atenção da galera foi a estrutura. Eu acredito muito, então, a gente chegou a um momento da banda que a gente tinha... Paulinho veio, Jojoca veio, Levi, o cara é um gênio musical. Levi é um cara que tem uma genialidade, uma musicalidade fora de série. Leno, né? Enfim, então... Foi atraindo a galera boa, agregou a musicalidade que a galera tinha com essa ideia da imagem, né? Da mídia, né? A banda sempre se vendeu bem, né? E aí esse é o primeiro trio elétrico. Bacana, né? Já era uma estrutura naquela época. Primeiro trio elétrico, isso aí. Foi uma novidade violenta para Guriri e depois para outros estados, né? Sim, Oasis 90. E foi na época de Eliezer Narduto. Eliezer foi importante Dr. Pedro também, era prefeito. Foi muito importante. Eliezer é um cara muito contemporâneo também. Pra você ter ideia, tem uma história de Eliezer, uma vez a gente conversando, e na realidade ele virou para Paulo e falou assim: Paulo, por que você não pega essa percussão do Congo de São Benedito? Olha só que coisa maluca. E você agrega ao Axé Music. Porque isso é uma novidade, isso não tem no Brasil. Sim. Cara, eu não sei, a gente estava numa vertente de trabalho, numa demanda tão grande. E olha que Paulo é um cara que ele não deixava essas coisas passarem batido. Enfim, vou resumir a história. O Casaca fez... no ano seguinte. Ele não fez, não. O Paulo não fez aí. O Casaca fez. Caraca. Então, assim... São pessoas que sempre agregaram uma situação. Aí o Tri já foi se transformando mais, né? Veio se modernizando, né? Veio se modernizando. Puxa. Entendeu? E nessa época aí, vocês faziam uma média de quantos shows, mais ou menos, assim? Nós já chegamos a fazer uma média de 28 shows por mês. Aí chegava segunda-feira em casa, já tinha que sair em Marataízes. Olha só a estrutura que a banda tinha. Praticamente vocês viviam a banda mesmo, vivia a banda, a gente viajava muito, entendeu? Quando a gente fez os programas de televisão, Raul Gil, né? A banda é uma coisa absurda. Como que foi esse link aí para vocês chegarem a Raul Gil? Então, esse link aí foi o seguinte, a gente já estava fazendo sul do estado, essa coisa toda, e na época a gente se juntou com um produtor lá de Salvador, e a gente fez o CD gravou em Salvador. Sim. E aí... veio um contrato com a Paradox Music. A Paradox Music extinta, né? Hoje gravadora. Tinham 2 grupos na época. Que era nós e o Tiet Vips. Tá falando com o Eduardo aqui fora do ar. Na semana praticamente que nós entramos, fomos contratados pela Paradox Music. O vocalista do Tiet Vips teve um infarto. É mesmo, cara? Então, assim, a banda Oasis ficou praticamente... A banda Oasis era a banda do Axé. Que a Paradox estava investindo nessa época. Sim. E aí, cara, começou a surgir vários programas. Foi a vertente que eles escolheram pra focar. A gente chegou a fazer show numa casa extinta lá no Rio de Janeiro. Nova, né? Aí é Cissa e Kênia, que ainda que é da banda. Kênia é vocalista da banda. Aí é Veveta.
Novinha, aparecendo. Rapaz, a gente sempre novinha, teve muito... né, a gente sempre... Então, assim... E aí a Paradox investiu bacana na gente. E foi muito bom também. Foi uma escola. Foi, né, assim, abriu muitas portas, né? Aí a gente acabou fazendo, depois foi pro Rio, fez Cananga do Willos, né? Fez Ilha dos Pescadores. Fez um monte de festas em Itaboraí, em Niterói. Na realidade, a banda rodou bem também, brother. E o Paracatu, muito, né? Lembro de uma festa que a gente fez em Paracatu. Primeira vez que eu vi boi no rolê. Rapaz, é gostoso nessa essa vivência assim, na arte, na música, né? Qualquer tipo de arte é muito gostoso porque você tem um contato muito grande com as pessoas, né? A banda, a venda da imagem da banda em si, quando a gente fala em venda de imagem, hoje te remete a uma outra situação. Né? A banda, ela vendia a imagem e ela era realmente aquilo que ela vendia. Então tinha verdade naquilo que era feito. Sim. Né? Então, o que acontece? A gente ainda carrega as nossas amizades de Cachoeiro, de Marataízes, de Piúma, de Alegre, entendeu? Festival de Alegre, que a gente fez vários festivais em Alegre. Sim. Esse é o nosso Vital, cantor, que vai estar com a gente agora, Emerson, fazendo um trabalho aí. Canta muito. Mas, enfim, isso aí, a banda... tinha essa verdade fora do palco. Nós não éramos aquele negócio, ali é o cara que fala, manda beijinho, faz coração. Não. A gente descia e fazia mesmo um social bacana, hoje, né? Criava isso aí. Você percebe que hoje o meio artístico hoje, ele tá muito assim, muito de cena, né? O cara... Ele é uma coisa em cima do palco e quando desce do palco, ele... Na realidade, o que acontece? A música capixaba, ela precisa, ela teve um momento que foi nessa época e apareceram outras bandas. Sim. A música capixaba, a cultura capixaba, ela precisa aprender a expandir, porque você não pode viver excluindo. A música é uma coisa universal, não é você que faz e acontece. É o público que chama. Então você veja bem. Olá. Aí são minhas duas filhas. Essa aqui, a menorzinha Valentina, que hoje já não está mais com esse tamanhozinho todo. E o meu outro bebezinho, que hoje está com 23 anos, que é a Alicia. Tá. Valentina e a Alicia, são os dois amores da minha vida. Bacana. E assim, eu vejo muito isso. A gente precisa aceitar a música. Mas eu sou da banda eu sou do Casaca, só vou ouvir rock and roll, reggae. Não, tudo bem, é o seu gosto musical. Sim. Entendeu? Eu não vou. Pô, cara, a gente tem músicos. Alemão do Forró tá fazendo uma turnê nos Estados Unidos. Bacana. Carlinhos Rocha mexeu, vai para os Estados Unidos. Sim. Rodrigo Bala é um cara que veio do axé, canta muito sertanejo também, entendeu? Urbano tá lá em Linhares, que é um baiano capixaba. Eu acho que é mais capixaba hoje que baiano. Enfim, a gente precisa agregar valor. A música não adianta, ela acaba te forçando. As pessoas hoje me perguntam, pô, Bruno, mas Barões da Pisadinha só tem um teclado que a gente ouve. Cara, mas é um momento. Os caras. É a verdade da música deles. É por isso que estoura. Entendeu? E até porque a cultura, ela é formada por essas diversas vertentes, né, cara? Então, a gente tem que parar eu vejo assim, a gente reclama muito das coisas e pouco se estrutura para fazer. Você quer ver, igual, por exemplo, fora política, fora qualquer coisa, mas a política também ela está intrínseca. A música ela é uma maneira de você, né? Ela é política. Sim. Né? De passar um recado para a sociedade. Se você canta uma música, é preciso amar as pessoas como se não... Você está chamando atenção. Sim. Entendeu? Aqui dentro de São Mateus, eu tive uma conversa com um cara que é meu amigo de infância, de muitos anos, que eu chamo ele de Paulinho, que é Paulinho Fundão, ele sempre falou comigo. Ele falou, Jefferson, eu tenho uma coisa... Nosso presidente, né? Eu tenho uma coisa na minha cabeça, cara. Eu quero tirar essa molecada da rua. Como é que a gente... Vamos fazer um projeto. Eu falei, Paulinho, pô, cara, espetacular esse projeto seu.
Vamos criar uma situação sei lá, musical, alguma coisa, de ter uma escola, de ter uma referência. E a música, ela agrega cara, muito, ela, imagina, cara? você... Então, assim, uma ideia que ele... Eu falei, cara, louvável isso. Isso não é porque o cara... Não, é porque ele é matense. A cidade, a gente tem que comprar essa ideia, entendeu? Acredito que e aqui sim, eu queria dizer para você uma coisa aqui, olha, se tem uma galera que a gente não pode reclamar, é a galera da Rede Sim, cara. Entendeu? O pessoal ali. Rede Sim, mandar um abraço pro nosso amigo Ronaldinho. Sempre. Ronaldinho, Sueli. Galera da massa, galera, musical. Juliano, galera da musical, trabalhei lá na 105, entendeu? Com o João, com o Ferreira, com o J Barbosa, com o Claudinho, DJ, boa aí. Entendeu? Com o Jefferson Costa, grande Jefferson Costa. Nem me fala que eu trabalhei com entendeu? Jefferson, cara. Então, assim, é uma galera que sempre abriu as portas. Então, isso é importante, muito importante. A proximidade da mídia também com o meio artístico é muito importante. É muito importante, muito. Ambos se ajudam, na verdade, né? O próprio, a mídia levando um artista acaba, né, enaltecendo o espaço e também o artista acaba mostrando o seu trabalho. E a cidade ganha. Você tem ideia agora, o show que a gente vai fazer dia 27 de novembro lá no La Ruche, a gente tem uma turma que nos conheceu em Marataízes, no sul do estado também. Sim. E tá fazendo uma excursão e tá vindo pra cá, cara. Puxa. Pra ver o show da banda. Ó, ônibus, translado, avião, hospedagem. Hospedagem aqui, então, isso acaba fazendo o quê? A economia gerar. Economia, com certeza. Nós vamos falar um pouco desse aspecto da música que traz economia para o nosso município, mas deixa eu conversar com você que está nos assistindo agora também. Você que está nos assistindo aí, você pode compartilhar esse vídeo que você está assistindo, seguir também o Eita Podcast no Instagram. Vai lá agora. Eita.oficial é o nosso Instagram aqui do nosso programa, hein? Eita.oficial. Segue a gente lá e a gente vai poder aí também estar transmitindo muitas coisas legais através do Instagram. E a você que está nos assistindo, meus sinceros agradecimentos sempre, nossa gratidão a você que está sempre conosco, nos assistindo, nos dando essa audiência. Você, nosso amigo que quer patrocinar o nosso programa, entre em contato com a gente através do Eita.oficial no Instagram. Vamos conversar um pouco sobre isso. E agora eu quero falar para você de Cozy VIP. Você que é comerciante, que é empresário, que quer servir uma comida de qualidade para os seus colaboradores, Cozy VIP é a melhor opção, hein? Uma comida saudável e de alta qualidade para você e todos os seus colaboradores trabalharem muito mais felizes. É Cozy VIP. Conhece nosso amigo Rodrigo da Cozy VIP? Rodrigo, Marquinhos. Um abraço pra ele aí, Rodrigo da Cozy VIP, gente boa, da melhor qualidade. Tamo junto, hein, meu irmão? Ó, eu queria aproveitar a oportunidade, coincidiu. Marcos e Rodrigo sempre apoiando a Banda Oasis. Estiveram conosco na live e vão estar conosco também no dia do show da Banda Oasis, dia 27. Ó, Marquinhos e Rodrigo, beijo no coração, cara. Bacana, os caras são os caras que compram a ideia do músico capixaba, do músico mateense. Então, assim, muito bacana a iniciativa deles. Isso aí, tá junto com a gente aqui também no nosso Eita Podcast. Eita! Pô, que conversa bacana, cara. Rapaz, você tá falando aí, a gente vai lembrando, né, cara, das épocas. Eu lembro da época que eu era menino. Aí eu via ali, cara, aquela avenida João 23 ali, a galera descendo. Tá indo pra onde? Rapaz, tô indo pra Big House. Big House. Esse nome tinha algum... Cara, isso é... Surgiu de onde Paulinho? Big House. Isso é Paulinho, cara. Paulinho, bicho, tem uma mente, né, cara? Paulinho. Eu acho que... mas a família, né, cara? A família Matos, assim, seu Arlindo sempre foi muito... sempre foi aquele cara que ele sempre incutiu isso na cabeça dos meninos, né? De Paulo, de Luiz, de Carlos Alberto. Não, e naquela época, utilizar esse nome Big House já era um nome inovador, né, cara? Não, assim, muito à frente. Era bem moderno, aquilo que eu te né? falei, a banda, ela foi numa crescente porque Paulinho usou muito bem Sim. Você imagina, cara, você não tinha... Imagina, olha só a dificuldade. Você não tinha mídia social. Como se tem hoje, internet, né? que você grava uma música aqui agora no celular e coloca. A gente tinha que ir para um estúdio, gastar uma fortuna. Sim. Não, o cara hoje... a gente sempre comenta isso por aqui. O cara hoje... O cara tem um pai lá que tem grana...
Ele fala assim, pai, quero cantar. Aí o pai fala, tá bom. Aí pega ele aqui, bota no estúdio, grava um clipe, bota no YouTube, faz um investimento de mídia, de marketing, cara, estoura. Hoje tá, né, cara? Essa vivência do cara se ralar no barzinho, de ralar no trio elétrico e tal, Teve uma época, nessa época, né? Nessa época, as bandas disputavam quem tocava melhor. Então, era uma... E também tem o seguinte, as músicas, o axé, especificamente o axé, porque às vezes as pessoas... mas o axé não tem... Não, tem. Se você pegar o axé de Cheiro de Amor, se você pegar Banda Mel, você vai ver letra. Eu queria aquele salmo que essa fantasia fosse eterna. Enfim, são coisas que ficaram imortais. Olodum. Sim. Aí Araqueto, Daniela Mercury. Verdade. Entendeu? E transmitiu uma mensagem para a sociedade. Sim, defendia a causa. Aí cada um era no seu, daquilo que você quer. Mas o tchan era da garotada. Sim. Entendeu? Da garotada. Quem não amava Jacaré, Sheila Carvalho, né? Sheila Mello. Inventavam umas danças misturando coisa engraçada com a esposa do nosso amigo lá do Harmonia, né? Que estourou mesmo também. Sim. Então, enfim, e é isso agora que a gente volta. Salvador tem essa coisa. Ela abraça. Ela não importa o som que você faz. Por exemplo, Salvador tem Pitty, que é uma soteropolitana. É uma baiana que saiu de lá. Entendeu? E ela se juntou agora com os Baias. É um grupo espetacular. Mas não perde a vertente. O Sambaduro. Por que Pissirico, Maglore, essa galera... O Sambaduro lá, cara, tem certas regiões, região da Ribeira, enfim, as regiões mais periféricas, que o Sambaduro, ele agora ele evoluiu de uma tal maneira que você tá botando um pouco de dub nele, assim, aquela batida mais eletrônica com o Sambaduro. Você vê que Léo Santana hoje canta Barões da Pisadinha também. Então os caras não tem vergonha. E não tem mesmo. A música você não tem que ter essa. Aí você... Eu gosto disso e vou fazer isso. E aí muitas vezes você chega em outras regiões e os caras querem botar, né? Botar limites, né? A gente tem hoje um tecladista... É um músico de altíssimo. Aí é apresentação, né? Aí a gente vê isso aí. A gente sempre preservou essa estrutura, assim. Foi a live que vocês fizeram. Foi a live que a gente fez aí. A gente sempre preservou. Levi, Lília, Kênia, Jojoca. Essa galera toda vai estar no show, né? Todo mundo aí vai estar no show. Entendeu? A galera vai estar toda aí no dia do show. Costumou, né? E aí também você tem profissionais. A banda sempre trabalhou com profissionais de nível mesmo nacional. Entendeu? Assim, a gente carregou isso de Paulo. E os próprios músicos hoje, eles têm os trabalhos solo e eles carregam isso. Igual, por exemplo, a gente fala, se for pra você sair de casa pra fazer uma coisa mal feita, eu não saio. Eu não saio porque, querendo ou não, hoje tem uma noção do que a banda representa. Sim. Tem história. O que a banda representa. Então, assim, antigamente, era aquilo que eu te falei. Às vezes a gente ficava até meio assim, acanhado. Mas a gente hoje, não. A banda tem referência, tem história, tem uma galera mais nova agora que conhece a história da banda, entendeu? E tá tendo oportunidade através das mídias sociais de conhecer o trabalho da banda. Então, assim, é um respeito mútuo. Sim, e pessoas que se espelham, né, bicho? E acreditam na história e acreditam no trabalho da banda. E é isso aí. Continuar e quer pagar pra estar no show. Isso aí. Pra participar, pra ver, nostalgia, né, também. A gente agora no show tá agregando novos sons, né? Sim. Por exemplo, a gente tá colocando músicas que são sucesso do TikTok. Precisa evoluir. Pra abraçar a galera. É o que você tá falando, música, né, ela cara? transcende. Não pode ter limites. Porque tem uma galera nova que tá vindo que às vezes você vai cantar e o cara fala, nunca vi essa música. A música, isso aí foi uma coisa também que a gente aprendeu com o mestre, com o Datan. Na época da banda marcial, Datan pegava música de filmes
e inseria num contexto Bacana. de marcial. Entendeu? Já vi muito já isso, então, já vi muito. Assim, a gente usa muito, a gente gosta. E aí, tem participação aí, Eduardo? A galera tá falando alguma coisa aí? Nós estamos... Eu tô perdido aqui nos controles. Pera aí. Tem uma galera participando aqui. Jefinho tá fazendo sucesso aí, Jefinho, como sempre, hein? Ainda mais falando de banda Oasis, né? Sim. Aqui, ó. Essa aqui, Luciano Shep. Top, meu amor. Estou aqui lhe vendo. Pô, que bacana. Beijo. Beijão grande. Aí o Flávio Prati, de novo, ele entrou e disse, ó, um dia eu volto. Né? Rapaz. Banda Reflexo, ele fez um comentário sobre Banda Reflexo. Banda Reflexo. O que é isso? A Banda Reflexo é a música que ele gosta. No silêncio da noite, abriu a janela do meu quarto. Me debruço nela. Bacana, cara. Jefinho, uma pergunta que a gente sempre faz aqui, principalmente para essa galera aí do entretenimento, é a questão da pandemia, né? Como é que vocês conseguiram passar aí diante esse momento difícil, né, para a maioria dos artistas? Então, olha só, para a maioria dos artistas, vamos falar no âmbito geral, depois nós vamos chegar aqui na Banda Oasis. Para a maioria dos artistas, foi muito difícil, foi muito complicado. Sim. Porque quando você para uma banda, você não tá parando a banda em si. Sim. Você tá parando, você viu aí, igual você disse, né? Você para a turma do som, pessoas, você né, para as pessoas que no entorno, você para os funcionários de uma casa. Então, quer dizer, perde muita gente. A música sofreu muito nessa pandemia. Sim. Sofreu, acho que foi uma das vertentes que mais sofreram. Foi o que a galera sempre fala, né? A primeira que parou e a última que conseguiu, estavam retornando. E assim, agora, eu né? não vi nenhum tipo de ação para que pudesse ser feito de uma maneira geral, que eu sempre falo. Eu acho o músico, ele é muito mal coberto. Sim. Isso deveria... Sim. Eu acho que aí é que eu te falo. Você fala essa coisa de separar. Mas eu sou o cara do rock and roll. Quando aconteceu isso aqui, não teve cara do rock and roll, não teve cara do axé, não teve forró. Todo mundo era entendeu? Não teve o cara do tecladinho, foi todo mundo pro mesmo buraco. Sim. E aí agora falando da Banda Oasis. A Banda Oasis hoje... Cada músico, cada participante da banda, ela tem a sua vida própria. Sim. Entendeu? Eu não vivo de música. Eu tenho meu trabalho. A Lília, ela tem o trabalho dela e tem o trabalho solo dela com a música. Sim. A mesma coisa a Kênia. Jojoca é professor. Entendeu? Enfim, e todo mundo que tá lá na banda, todo mundo trabalha. Tem funcionário, o liberal e coisa e tal. Então, assim, facilita nesse sentido. Você perde um pouco no sentido de que você às vezes quer reunir, que você quer fazer uma situação... As apresentações, né? E você fica... Mas assim, eu hoje vejo que, por um certo lado, é uma vantagem. Igual agora, a gente tá preparando um show... Vocês tiveram que se reinventar, né? Reinventar. É isso aí. Essa live era um show ao vivo, mas aí a pandemia foi numa crescente. E aí a gente falou, pô, mas peraí, a gente falou que ia fazer um show, por que não a live? E aí, parabenizar os empresários que compraram a ideia. Que abraçaram, né, cara? Na pandemia, o cara tirar isso, qualquer 500 mil, 2 mil reais, 3 mil, 4 mil, entendeu? O custo de que você faz uma live dessa, ela chega a 50 mil. O custo que você faz um show, ele chega a 50, 60 mil. Sim. Então, assim, é o que a gente fala. Eu acho que também esse entorno aí, todo mundo importante, ganha. É importante. Eu acho que poderia ter tido até uma proximidade maior dos representantes das bandas e tal, junto com esse setor privado e o setor público, que não pode deixar de dar sua contribuição, né? Eu conversando uma vez com um amigo meu que é deputado, eu falei com ele, eu falei, cara, a gente sabe que, pela lei da Constituição, nós, como brasileiros, nós temos direito de ir e vir. Sim. Né? É o nosso território, é o nosso país. Isso aí. Mas não custa nada, por exemplo, eu vou falar a nível de Espírito Santo. E isso aqui é uma coisa que tem a ver. Sim. Por exemplo, se você tem condições de trazer um músico que vai te custar 200, 300, 400 mil de cachê,
Fora hospedagem, translado de avião, porque eu tô falando de artista que não vai andar de ônibus, ele vai andar de ônibus se ele for fazer 10 quilômetros, se ele for daqui pro local do show. Daqui pra Guriri. Por que não se cria uma situação em que, se você vai fazer, obrigatoriamente, você leve, vamos falar no campo capixaba, né? Sim. No Espírito Santo. Você está fazendo um show aqui. Por que se vem um cantor que custa isso, por que você não pode criar uma situação que 10% desse valor você tem que pagar se vier um músico de fora, Entendi. tem que ter a cada músico de fora, um percentual para os músicos locais. Cara, se você tem condições de pagar 200, 300 mil, você não tem condições de botar mais 20 mil, 30 mil e pagar essa banda, esse músico. E essa é uma reivindicação que não é só sua, não. Isso partiu de muitos músicos, muitos artistas da terra aqui que... Será que não é viável? É um caso de se pensar. Você tem uma forma de... Aí é o que eu te falo. Você tem o músico aqui. Mas peraí, Jefinho, eu vou pagar 30 mil para Bandoases? Não, você não está pagando 30 mil para Bandoases. Você está pagando 30 mil para os profissionais capixabas. Você sabe quanto uma banda com 10 pessoas, o que vem por trás disso? Por trás, verdade. Foi o que a gente acabou de falar. Tem a galera que monta o som. Os caras do som. E tal. Na verdade, tem o cara lá que tá vendendo a cerveja lá, o negócio lá, também faz parte. Tudo isso é exatamente. Eu acho que às vezes a gente às vezes aí eu tô para falar a nível de Brasil. A gente se depara com certos... mas tem que criar... Cara, é uma coisa eu acho tão simples, tão simplória de se fazer. E eu acho que isso daria um retorno, politicamente falando, para o nosso estado. Sim. Você imagina. Hoje o estado do Espírito Santo, ele é tido como um estado modelo em termos de qualidade de vida. E nessa pandemia, isso ficou evidente. O estado é considerado um dos estados considerados. Sim, tem belezas naturais. O controle de pandemia foi espetacular, né? Imagina, se você parte do Espírito Santo... Uma iniciativa dessa de apoio, né? Fulano, deputado estadual ou deputado federal, criou uma lei que é uma coisa tão simplória. Sim. Ninguém vai ficar se debatendo. Não pode, porque isso vai... Não vejo dessa maneira. Eu acho que é uma coisa até que remete... Você traz... o que o capixaba está aprendendo, né? Concordo. Ele sabe... Não, eu falo massa, eu falo pocá, eu falo chapoca. Antigamente a gente tinha vergonha. Sim, né? sim. Então, quer dizer, eu acho que é nesse sentido. Nesse sentido aí. E o apoio a essa classe é muito importante porque... É uma classe, assim como você já falou, que por trás tem uma galera muito grande, que, né, se você for olhar aí, de todos os eventos que tem, de todas as bandas, existe uma galera por trás, galera que monta som, uma galera que trabalha em produção e tudo. E tem também os terceirizados, né? Porque você vai receber seu cachê ali, você vai lá na loja, você vai no supermercado e vai fazer uma compra, você vai na loja e vai comprar um tênis, entendeu? Então, esse apoio, né, a classe artística é de suma importância. Você faz o capital rodar dentro do seu próprio terreiro, né? Do seu terreno, da sua área, do local onde você convive com outras pessoas. Com né? certeza. Aquele dinheiro que você vai no supermercado e vai gastar. Né? Na realidade, você não está gastando, você tem que comer. Você vai numa farmácia e precisa comprar um remédio. Você tem um lazer. As pessoas precisam entender, e nessa pandemia ficou evidente isso, é o seguinte... Lazer não é uma coisa supérflua. Ela é uma coisa necessária. Sim. Você precisa... Você vê que as pessoas ficaram privadas aí, basicamente, do lazer, né? Do direito de sair. Então, entendeu? Não podia. Então, quer dizer, é uma coisa... É preciso, você precisa. O ser humano... Engraçado, eu li um documentário. O ser humano, ele não foi feito nem para ficar deitado e muito menos sentado. Tem que estar em movimento, né? A cadeira, ela criou uma inércia no ser humano que foi violenta. O ser humano, né? ele foi feito para andar mesmo, para se socializar. Sim. Tanto é que nesse processo evolutivo, o homem é o que é, com todas essas falhas aí, que às vezes o homem é pior que um animal. Porque inicialmente seria nômade, né? E depois foi ficando sedentário, então, assim, né? A gente foi feito para socializar, precisa sair, precisa se divertir, precisa estar colocando essas coisas em pauta. Verdade. Né? Precisa, sim. Igual esse lance que a gente falou. Pô, você imagina um moleque de 10 anos de idade,
Ele tem energia para dar e vender. Sim. Imagina se você bota ele para ele estar aprendendo uma música. Ah, mas música é coisa de drogado. Onde? Não existe isso. E você está entendendo? E tem essa coisa. Então você dá essa oportunidade. Sim. Na realidade, se o garoto ou a menina, se ela começa a estudar música, se você for estudar e se você for olhar, ela é feita de números. É uma matemática. Você tem compassos, você tem que contar. Ninguém entra numa música do nada. Você tem que contar. Você tem tempo. Né? 6x8, 3x4. É uma matemática. Eu, sinceramente, é uma dificuldade enorme para mim. Sim. É matemática. Então, quer dizer, isso reflete na expansão da sua mente. E também né? o caráter de socialização das pessoas. Que é o mais né, cara? O cara às vezes tá ali, não tem nada para fazer, mas quando ele começa a tá no meio da música, ele já tem uma proximidade. Pô, cara, me ensina aí e tal, e tem uma proximidade com as pessoas, né? Quando eu te falei da serenata, eu devia ter, acho que 7, 8 anos, eu me lembro, porque é uma coisa tão prazerosa. Seu Dadá, Bené, Jorge Afonso, Jorginho Dai, essa turma toda, Adelso, aí tinha meu pai, minha mãe, os amigos e tal. E eu. Então, 3 gerações aqui, mais a geração que eu via na janela. Isso aí. Aquela geração mais antiga. Então, eram 4 gerações. Nessa socialização, a gente saía nas ruas e isso te cria uma situação. Sim. Mas hoje não dá pra fazer. Por que não dá pra fazer? Porque aquela coisa, né? Se você deixar o mal tomar conta, vai tomar. Por que não dá pra fazer? Dá pra fazer. Nós temos praças hoje. Eu fico imaginando, né? Nós temos praças aqui no centro, praça lá. E, cara, você não vê nenhuma apresentação artística, cara. É isso aí. Você não vê o apoio e fala assim, não, pega esse cara aqui, ó. Fala, ó, hoje você vai se apresentar ali. Por nossa conta. Cara, eu fico observando que tem alguns... Hoje tem até uma cultura diferenciada, né? De barzinho, né? A galera tem um jeito diferente deles fazer música lá. Tem lugar que bota só som mecânico mesmo, deixa lá rolando. Poxa, mas eu vejo às vezes que tem um restaurante, por exemplo. O restaurante, ele tá ali na beira de uma praça. Aí ele usufrui da praça, que é pública, mas ele não tem coragem de colocar um artista para ficar lá sentado para fazer, para remunerar o cara, para pelo menos dar uma contribuição para a sociedade. Então, né, isso aí tudo são visões que a gente está conversando, igual eu te falei do lance do artista, que se o cara paga 300 mil, 200 mil para esse artista, e ele vai gastar quase $500 mil ou mais que isso, entendeu? Por que não pode pagar 10%? Verdade, se você tá pagando 300, por que você não pode pagar 30? Sim. Ah, não, toca aí por 2 botijas de gás. Isso também foi uma coisa que a banda Oasis sempre brigou. Da valorização, sempre, né, cara, do músico. Sempre brigou. Eu cheguei uma vez, essa história é bacana. Eu cheguei uma vez para fazer um show em Mimoso, um beijo pra galera de Mimoso, todo mundo. Olha como é que são as coisas. Eu vim já tava vindo de outros shows e tal. Eu fui comer, eu tenho 1,90 m. Alto, a mulher me bota 2 coxinhas de galinha desse tamanho no meu prato. Falei, senhora, por acaso a senhora não teria um ovinho frito? Não, o que tem tá aí. Cara, eu me exaltei na situação. Não que eu gritei nem nada, não. Eu falei, minha senhora, eu tô acostumado na minha casa, pelo menos eu comer 2 ovinhos, um ovinho. Eu não tô te pedindo nada demais. Eu falei com o produtor, eu falei, cara, eu não vou comer isso aqui. Não é questão de não comer, eu como qualquer coisa. Mas a questão é o seguinte, eu preciso me alimentar para eu produzir bem. Sim, com entendeu? certeza. Então, assim, enfim, no final fizeram o ovo tal, massa pra caramba. Mas se você não briga pelo seu lado profissional, você não vai chegar onde você quer chegar. Você não tem, entendeu? Então eu acho que o lance é esse. E muitas vezes falta também do próprio artista, né? Ele tem esse incentivo. Fala, não, cara, você é um cara bom. Rapaz, eu vejo pessoas que tocam muito, mas sabe que o cara toca muito, violão e tal, mas o cara não consegue se desprender daquela coisa... Né, daquela coisa medíocre que é oferecida pro cara. O lance, Céu, também passa muito por aí. É o que a gente fala. Eu acho que quando você cria uma coisa que se começa a discutir, porque também tem aquele detalhe. Cara, o que eu vou levar pro meu filho comer?
O que eu vou levar para minha filha, para minha mulher comer? Sim. O que eu vou comer? Pô, nós estamos falando de necessidade básica. E eu já vi, e existe hoje em dia. Sim. Tem músicos que o cara, ele você tá entendendo? Pois é, e daí que deveria vir o apoio do básico. Fala, ó, vou te dar o básico inicialmente para você construindo sua carreira e aí isso for sendo ampliado na vida do cara. Falo mais, cara, assim, a questão não é nem você fazer o básico, a questão é o seguinte, é o que a gente tá falando de empresários. Sim, tá? Sim. O cara acha que é muito se ele tirar de um lucro que ele tem de 100, 200 mil, 50 mil, 10 mil, se ele tirar uma coisa relativa àquilo que ele ganha e investir ali, que aquilo não é investimento. Vou pagar aquele... Ele toca por 50 reais. Então... Esse pensamento, imagina, esse pensamento não existe. Isso tem que acabar. A gente tem que agregar valor. Porque foi o que você falou, se você faz uma coisa de qualidade, você atrai coisas de qualidade. De qualidade. Ninguém sai do Rio de Janeiro para vir ver dia 27 de novembro no show da Manduase se ele não soubesse da história, do que a banda, o que a banda entregou para ele. Entendeu? Sim. Então, assim, não existe isso. É muito por aí. Já fica até um alerta aí, né, para a classe dos comerciantes, empresários da região aqui, para estar valorizando os músicos aqui da terra, os músicos, pessoas que estão preparadas para se apresentarem aí, para a gente valorizar e construir de fato a carreira para essas pessoas. Isso acaba sendo uma coisa também, não só no campo da música, mas de um modo geral, certo? Porque, por exemplo, se a gente está aqui agora com toda essa estrutura altamente profissional, essa estrutura tem um custo. Sim, então, tem um custo. Se o EITA ele precisa ter um microfone desse não é barato. Mas isso não é gasto, isso é investimento. Porque o que você recebe do outro lado, né, você recebe uma coisa altamente qualificada. Só que você precisa. Então, quer dizer, se você traz uma Cozy VIP para cá, você sabe o que é a Cozy VIP? Sim. Alguém tem ideia dentro de São Mateus? A Cozy VIP ela não é daqui só, não. Entendeu? Estrutura moderníssima, estrutura nível nacional. E, enfim, você tem várias empresas. Sim. Entendeu? Você tem uma Volare. Aqui no município, né? Você tem Volare. Então, eu acho que o que está faltando, na verdade, é um chamamento, né? Uma forma de organização de como isso poderia se proceder. Por isso que eu te falei, que eu achei louvável o dia que a gente conversou, eu e o Paulinho conversando, que ele falou, Bonomo, como é que a gente faz para tirar essas crianças da rua, cara? Sim. Porque a gente tinha um social, nós, tinha a Seresta, o pessoal que a gente... E tudo tá, esporte, é tudo ligado, vai linkando as coisas. Pô, cara, essa ideia é maravilhosa. Se eu mandar um abraço aí pro meu amigo Paulinho Fundão, gente boa, é meu amigo mesmo, de coração. Paulo Fundão, presidente da Câmara de São Mateus. Gente boa. Um abraço pra você, meu irmão. Paulinho, cansamos de pegar pão lá em TT. Eu ia pra dentro da casa dele comer o pão. Meu Deus. A figura maravilhosa, Eita, cara. Uma pessoa do bem. Eduardo, rapaz, eu só tem história boa, hein? Aí. E aí? Cara, isso aqui é muita história. Passou eu com o cabelo grande? Passou? Passou eu com o cabelo grande? O cabelo nem mexia, cara. Tinha cabelo grande? Não, tinha um cabelo grande enorme. Acho que vai passar aí. Rapaz. Olha lá o meu cabelo. Naquela época, né, a gente tava nessa época aí do rock and roll, dessa coisa e tal. Aí todo mundo com cabelo grande. Pode olhar. Menos Firmino aí que tinha cabelo branco. Aí. Rapaz. Cara, Cissa canta muito. Sim, eu tava querendo te falar uma coisa, aquela hora eu perdi. Sim. Todo mundo conhece hoje no Brasil o Anjos de Resgate. O Marcelo, que é um dos proprietários do Anjos de Resgate, o Marcelo Duarte, que é um maestro da banda, a gente pegou o Marcelo com 17 anos de idade. É mesmo? Cachoeiro tem muito músico bom. Cara. Pô, Reza Forte, entendeu? Ronilson hoje tá no trio Parada Dura, abraço pra Ronilson aí, Ronilson, toca bastante. Bacana, o Marcelo hoje, ele é um músico. 17 anos. Marcelo naquela época já tocava muito, hoje ele assim, é um cara que... Extrapolou. Todo mundo conhece Anjos de Resgate. Sim, Miltinho Moraes foi nosso tecladista, que depois, a gente tava até conversando aqui fora do ar, eu e o Eduardo, que ele foi depois pro Companhia do Pagode.
Oh. Ele saiu da Banda Oasis e foi para a Companhia do Pagode. Nacional, né? E muitos outros aí. Puxa, é interessante. Agora nessa retomada aí da Banda Oasis, quais são as aspirações de vocês? Quais são os projetos aí pela frente aí? Então, a banda em si, ela vai trabalhar se estruturando de uma maneira, nessa retomada, bem mais lenta, né, do que era antes, porque a gente também está saindo de uma pandemia. Sim. E aquilo que eu te falei, a gente não tem mais essa pressa e também a situação que vai sendo colocada, a gente hoje preserva esse lance da qualidade musical, de todo um trabalho profissional e também dá estrutura às pessoas que nos acompanham, entendeu? Mas a gente está preparando um repertório agora, deve vir já está no forno, como a gente fala, umas músicas que a gente deve lançar. O repertório vai ser o quê? Mais axé, mais baile? A banda, para te falar a verdade, olha só, eu hoje vejo o repertório de banda, igual, por exemplo, Ivete, que é uma referência nacional. Ivete canta Jorge Benjó, né, canta Claudinho Bochecha. Isso a gente já fazia lá, final de 80 para 90. Se você ouvir quem acompanhou a banda sabe disso. Sabe. A gente fazia isso. A gente colocava Guarani, entendeu? Pô, com música de axé. E isso a gente não perdeu. Mas é o que eu falei, a gente evolui hoje. Você tem as músicas que são bombadas no TikTok. Eu vou jogar o celular na parede. Vai rolar. É mesmo? As músicas de piseiro, só que com a nossa ideia cara, musical, entendeu? Com a cara da Banda Oasis. Bacana, interessante. E as músicas que fizeram sucesso, né? Que fazem até hoje, né? Baianidade Guanagô, Prefixo de Verão, Rosa, Deusa do Amor, Swing da Cor, né? Bacana, tem músicas autorais nossas de outros CDs que a gente fez. Rapaz, as meninas não paravam não, olha lá. Não. Vai dançar, Eduardo. Aí era todo mundo aí, a galera... Rapaz. E as redes sociais, cara? Como é que vocês vão trabalhar essa questão das redes sociais? Porque hoje é importante, né, cara? Hoje a gente tem uma agência que é a Criativa, né? A agência, ela faz todo esse trabalho de gestão de mídia, né? Então a gente deixa na mão da Criativa, a Criativa faz toda a situação. A gente hoje tem a facilidade que você, por exemplo, você entra online e compra o ingresso. Para esse show do dia 27, a gente está trabalhando com o Ticket, que é uma empresa que trabalha com a Parador Internacional, trabalha com a Mais, roda de boteco. Então, assim, uma empresa já tem um know-how muito grande nessa venda. Coisas são sérias, né, cara? Tem que... Muito sérias. Entendeu? Então, assim, a gente se estruturou bastante, aquilo que eu te falei. Então, vocês não estão vindo assim, voltando... Não. A banda está fazendo uma estrutura, até porque tem uma renovação, por exemplo. O cantor de frente, não sou eu, nem Jojoca, entendeu? O cantor de frente é o Emerson hoje, que vai estar com a gente, entendeu? Então, assim, é preciso essa renovação, né? É preciso ter essa renovação. Poxa, muito bacana. A gente fica feliz porque é uma banda que faz... Que além de fazer parte da história de São Mateus, é uma banda que levou a história de São Mateus também pra fora, né, cara? Sim. A gente sempre de certa forma... A gente sempre... Olha lá, eu cabeludo ali no meio. Meu Deus do céu. Rapaz. Viu? Ali era litros e litros de Neutrox, cara. Você não pensa não em voltar com o cabelo... Não, hoje eu não tenho. Não penso nem nisso, não. Nesse nível aí, não. Então, você tava falando disso aí. A banda, ela tem uma renovação natural, né? Esse estilo de roupa aí, era combinado ou era um... Não, era tudo dentro dos conformes, tudo. Pô, bacana. E aí também tinha o dedo de Dona Ondina, né? Na época era esposa de Paulinho. Ondina sempre foi muito presente, inclusive com as meninas, sempre deu um suporte. É Levi agora? É Levi? É Levi. Levi é meu irmão, né? Assim, a gente Levi é um cara que
Levi é irmão de César ou não? É, irmão de César. Ah, fala sério, que é Levi? Filho de Dona Dita. Ó, Levi, falando nisso, vou convidar o Levi pra estar aqui junto com a gente. O Levi também tem um monte de história. Tem, cara. Levi, nós esperamos você aqui também no Eita, hein? Vamos combinar, chama aí no Instagram aí, eita.oficial. Eu, Levi, te tem um monte de história pra contar. Pô, que bacana, cara. Pra galera. A gente sempre carregou muita gente. Sempre foi muito... A banda, assim, a televisão deu muita visibilidade, sim, né? Sim. E isso também é uma outra coisa que a gente fala. Às vezes não custa nada. Não é só a questão do financeiro em si. Porque é o Mas seguinte, a visibilidade, né, de mostrar o trabalho. Desde que mundo é mundo, não é o dinheiro que move o mundo, é o conhecimento das pessoas, é aquilo que você tem de bom para oferecer, é uma troca. O dinheiro é uma consequência. A consequência. Entendeu? É a Então assim, olha, você quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Como é que as coisas são incríveis. Eu recebi uma visita de um advogado, Dr. Fábio Bonomo de Alcântara. Ele é um cara assim, conhecidíssimo dentro de Vitória. Respeitadíssimo dentro de Vitória, entendeu? Ele é sócio lá do pai dele, Filismino de Alcântara, conhecido, filho de São Mateus, conhecido como Felés aqui dentro, entendeu? É um cara que tem história, veio do Porto, e hoje é um advogado de renome dentro do Estado do Espírito Santo e principalmente dentro da Grande Vitória. Fábio me apresentou um cubo, eu até esqueci de trazer, ele me apresentou um cubo, esse cubo você movimenta ele, você pode ter ali português, você pode ter notas musicais, você pode ter fotos de locais turísticos. Bacana. Aí eu quero te falar do valor do capixaba. Ele patenteou, sabe quantas pessoas têm esse cubo? Esse tipo de material didático, educacional, cultural, musical, só ele. Uai, é? É a invenção dele. Mas ele não conseguiu reproduzir isso? Hoje tá a pleno vapor, tá trabalhando. Sim. A gente tá trazendo essa ideia para cá, pro norte do estado, entendeu? Então assim, é uma ideia espetacular. Então quer dizer, capixaba. Poxa, e é verdade isso, cara. Eu via, rapaz, naquela feira de ciência e tecnologia, rapaz, muita coisa bacana que eu ficava pensando assim, cara, não acho uma pessoa para investir nisso, isso aí. Cara. Então esse cubo é espetacular, você movimenta, você faz numa oportunidade. Eu vou fazer eu vou ver se tem uma filmagem lá, Eduardo. Eu vou passar para você aqui. E é uma coisa interessantíssima. Para divulgar isso. Interessantíssimo. Então, assim, é isso que eu falo. É o valor capixaba. O capixaba tem muito valor. O maior músico, um dos maiores da América do Sul, é capixaba. Roberto Carlos. Verdade, cara. Verdade. Entendeu? A gente esquece, porque o Roberto saiu muito novo de Cachoeira. Verdade. Mas Roberto, por que a gente tem o capixaba? Sei lá, cara, esse negócio. Mas Roberto não fala do Espírito Santo. Roberto, ele é o Espírito Santo por si só. Só do cara saber falar, não tem como. Ele teve um livro reproduzido agora, por Maciel de Aguiar, que é historiador. Sim. Entendeu? Um livro belíssimo. Outro capixaba, falando de um capixaba. É isso que a gente precisa. Entendeu? Os caras acreditam que o cara só fomenta o estado, a cultura local, se especificamente falar, você tem empresas aqui no Espírito Santo que elas valem o valor do nome é uma coisa absurda. Eu vou dar exemplos aqui. Celita. Verdade. Veneza. A Veneza espetacular. Exporta praticamente o mundo inteiro. Frisa. Entendeu? Nutriave. Eu tô falando de empresas aqui, de aporte, entendeu? Gigantesco. Donatil Alimentos. Eu tô falando de empresas capixabas. Anderson, Paletitas, Luigi. Bacana. A Paletitas é uma fábrica de picolé conhecida hoje no Brasil inteiro. É de Piúma.
É isso que eu tô te falando. Então a gente tipo precisa... De valorização é importante, cara, aí, você tocar nesse assunto, porque as pessoas... É aquele negócio, né? A grama do vizinho é sempre mais bonita, né? Então tem que ter muito cuidado com isso. São Mateus tem uma fábrica de roupa de praia que ela está nas melhores lojas dos Estados Unidos. É? É, do nosso amigo Jorginho Aguiar. Rapaz, bacana. Que músico nato, Jorginho Aguiar. Entendeu? Todo mundo conhece ele da família Aguiar. Sim, sim. Entendeu? Aqui de São Mateus. Poucas pessoas sabem. Mas é isso que eu tô te falando. A gente precisa agregar valor. Então, quando você faz um show desse aí, igual que a gente vai fazer dia 27, quando você vai buscar um patrocínio, você não vai buscar, não, eu vou buscar porque esse patrocínio eu vou gastar. Não, eu vou desenvolver um trabalho, vou tornar esse trabalho muito bem visível, porque hoje qualquer pessoa com celular faz uma filmagem de alta qualidade e vou levar esse nome pro Brasil afora, porque você bota no YouTube, você bota no Instagram, você bota no Facebook, você bota no Twitter, você tá entendendo? Pois é, e é importante demais, cara, se tocar nesse assunto, porque em todas as áreas, né, nós temos aqui, por exemplo, município de São Mateus, nós temos o time, a Associação Atlética São Mateus, né, que passa os perrengues que passa, porque muitas vezes a gente mesmo não consegue valorizar, cara. É incrível essa facilidade que tem de desvalorizar aquilo que é nosso, que faz parte da nossa história e supervalorizar aquilo que está fora, né? E, infelizmente é um desafio isso para a gente conseguir acontecer, né? E aí a gente tem que ter um certo nível de abertura e também ter pessoas certas para estar desenvolvendo um certo trabalho. Porque não adianta você querer fazer uma coisa, igual, por exemplo, você tocou nesse assunto. A associação já foi um time que de casa cheia. Sim. E o que a gente precisa? É exatamente isso aí. Vamos estruturar, sentar. São Mateus precisa aprender uma coisa. Nós não podemos ter medo de crescer. São Mateus tem medo de crescer. Verdade. Ela hoje só fala de Linhares. São que Mateus é aquele filho revoltado. É, né? Ciumento, né? Pô, eu e você somos irmão. Pô, mamãe e papai só faz isso pra Zé, pra mim não faz. Na realidade, tá fazendo pra você. Mas você não abre. Você não abre. São Mateus precisa disso. Não adianta. Não. Aqui, eu sou daqui, eu sou... Pô, nós estamos em outro século, nós estamos em outra vida. Mas aqui as famílias... tem família tradicional, a gente resgata as famílias tradicionais, mas a gente precisa saber que hoje você tem em Guriri, entendeu? São 35 mil... É um bairro de São Mateus. 35 mil habitantes. É uma outra cidade, né, cara? Praticamente. Aí você tem assim, quer ver? Você pensa assim, Barra de São Francisco, a gente fala, tudo tá ligado. Barra de São Francisco tem um deputado. Verdade. São Mateus não tem. E só Guriri faz 2 estaduais e um federal, se quiser. Então a situação é a gente trazer. Pô, mano, mas você tá falando de política, você vê que fala. Não, porque tá tudo ligado. Senão ninguém sai do lugar. É verdade. Você tá entendendo? Verdade, ninguém sai do lugar. E a nossa região, ela é muito privilegiada, cara. A gente tem praia, a gente tem a área rural, que é a área do campo, que é, né, que produz muito, coloca muito dinheiro na economia de São Mateus. E nós temos a BR-101 que corta a nossa cidade, que é para escoamento. Rapaz, tem uma coisa, quando eu era criança, Salvador Safreire Dutra. Finado Salvador, pai de Wallace Dutra. Sim, né? sim. Morador de Guriri lá. Ele chegava... Eu sempre gostei de... Eu, final de semana, meu sábado ou domingo, eu sempre tiro para estar do lado de Zezé Matias. Zé Matias. Porque, olha só, é uma pessoa que tem um nível a carga de cultural, o que ele pode te dar só em conversar com você. Então é uma honra eu estar sentado com ele, tomando uma cerveja, batendo um papo, comendo uma carne. E a gente... Então, voltando a Salvador, eu era criança. Salvador, eu achava ele um cara meio petulante, mas não era não. É porque o cara, ele tem a inteligência e ele, se deixar, ele vai lá e faz. É visionário, né, cara? Sabe o que ele falou uma vez comigo? Ele falou, rapaz, você já reparou? Já reparou, Jefim? Guriri tem 2 bocas.
Barra Nova e Conceição da Barra, onde estão fazendo, a Soma está fazendo ali um loteamento, por sinal, muito bacana. E você andando dali até lá, se eu não me engano, numa reta só, depois do Guriri Beach, para quem conhece, né? Sim. Vai dar 2, 3 quilômetros, eu acho, no máximo. Ele falou, pai, me dá uns tonéis aí e me dá um negócio se eu não faço uma ponte flutuante, porque no tonel não... É mesmo, né? Rapaz... E eu hoje penso que, imagina, você ligando as duas bocas de barra, coisa de 1,5 km, 2 km. Sim. Rapaz, que é dificuldade cara. Nisso? Poxa. E aí eu falei, pô, cara, não é petulante não, é a visão. É visão, é ser visionário, é o que eu tô te falando. Ele falava que ele fazia, me dá uns tonéis aí se eu não faço pi, pra parar uma hoje, lancha, na verdade, um poderia iate. ser feita até um pouco com maior modernidade, né? Utilizando tal, mas o princípio, né, da ideia, naquele período já era interessante. Tinha o Mariricum já ponte de madeira, e foi ponte de madeira por anos. Sim, né? sim. Depois se transformou mais. O importante é o princípio da ideia, né? Depois vai aprimorando, os mesmos carros que passam hoje. Até pior, porque antigamente os carros eram mais pesados, né? A lataria era mais pesada. Hoje em dia hoje ela é mais leve, porque ela é feita exatamente para ela se dissolver do que se aconteceu, Deus me livre guarde, uma batida, coisa e tal. Sim. E durou quantos anos e anos? É isso. Pois é. Então, isso tudo liga, acaba trazendo para você uma ligação. Isso tudo tem a ver. Verdade. Agora o Guriri recebe muita gente, período nesses anos pretéritos, ele sempre recebeu muita gente, período de carnaval, de Réveillon, mas existe um período, né, em Guriri que infelizmente, né, o período, depois que passa ali carnaval, virada de ano e tal, parece que fica... Eu acho que hoje, assim, eu tenho uma concepção um pouco diferente disso aí. Eu posso falar, porque eu convivi o antes e durante e estou convivendo o depois aqui em Guriri. Eu acho que o que se tem que fazer em Guriri é um trabalho de divulgação fora do eixo do Espírito Santo. Uma divulgação elaborada. Planejamento. Sim. Entendeu? Sim. Você tem que ser feito um planejamento. Porque... Na realidade, o Espírito Santo ele não tem um planejamento turístico, um planejamento de vender o turismo. De vender o Espírito Santo. Se você olhar aqui em volta, você tem uma praia que várias pessoas fora desse eixo aqui conhecem, que é Itaúnas, que agora asfaltou. Sim. Não adianta você... Quem é que tem? Eu acho que tem gente do Espírito Santo que não sabe que Itaúnas está asfaltado. Entendeu? Verdade. Igual, por exemplo, você falou esse lance de Guriri. Guriri hoje, ela não vive do verão. Do turismo. A quantidade de pessoas no final de semana, só que assim, você tem que criar situações. Sim. E aí você precisa estar junto, o comércio, tem que ter uma estrutura, tem que ter um apoio, todo esse negócio. Criar uma situação que leva a isso. Ó, Guriri tem um local que é espetacular. Eu conheço, assim, não sou frequentador de lá, mas sei que é o Planet Rock. Né? O Planet Rock, aí que você vê que o lance que a música é uma coisa que o Planet Rock, em meio a todo esse lance de axé que a gente fala, de forró, que o Espírito Santo, que São Mateus, que está mais próximo da Bahia, convive, é casa cheia. Sim, com certeza. Mas você entra lá, você já viu o ambiente? O ambiente, ele se vende. As pessoas querem chegar lá, querem bater uma foto. Hoje em dia você quer fazer isso. Mandar um abraço pro nosso amigo Fabrício Buzetti. Eu vou chamar o Fabrício pra vir aqui também. Ele é top, ele, tá? Gente da melhor qualidade. Bacana. Essa observação que você fez é importante também, porque às vezes pensa também assim, Guriri, praia, tem que vender só axé, só o... Não, existem também outras vertentes, né? Pra todo mundo. Agora, o que eu digo assim, fora da música, eu acho que a gente tem que fazer um dever de casa. O turismo, vamos falar de São Mateus. Sim. Né? O turismo de São Mateus, ele precisa ser planejado. Você tem que buscar, porque aí você começa, hoje, mas tem que buscar recursos. Não, hoje em dia você tem outras maneiras de você chamar um grupo de empresas e trabalhar, entendeu? Vamos fazer uma parceria aqui. O que você pode trazer de bom para mim e o que eu posso te ajudar? Contrapartida. Na verdade, existe até uma questão de legislação com responsabilidade social de muitas empresas que poderia ter uma convergência nesse sentido aí.
por exemplo, muitas empresas, elas têm que dar uma parcela de contribuição também para a questão de imposto de renda e tal, exercício fiscal e tal. Poderia contribuir, então, no meio artístico, falar, ó, nós vamos promover aqui um festival tal, nesse período, nessa região, em contrapartida aqui a nossa contribuição social. Você chega aqui para você tem produtora. Falo, cara, eu quero que você faça uma filmagem. O que você vai me disponibilizar? Ó, cara, vou disponibilizar uma filmagem HD full, papapá, então tá bom. Então assina aqui. Sim. Contrato aqui, sim. Assina que você tá me dando isso aqui. Porque tudo, você tem um custo, você tem uma situação. E isso é melhoria. Você tá levando uma situação. Sim, entendeu? A gente tem profissionais aqui altamente gabaritados, mas muito. Que pode fazer. Você faz um clipe de 30 segundos. Sim. Entendeu? Sim. E joga faz um clipe, mas uma coisa muito bem feita, e joga isso nas redes, leva isso para de repente, uma rede de televisão fora, sim. Porque hoje você tem muito, há um bom tempo, canais abertos, entendeu? Canais independentes. Sim, com certeza. Aí... Não, só de você colocar... Por exemplo, hoje nós temos a internet, né? Hoje você... Cada um tem sua rede de televisão. Dependendo do contato que você tiver, você manda um link aqui, um vídeo aqui, daqui a pouco o cara tá lá no Amazonas, tá assistindo. É isso aí. Então, né, a facilidade hoje é muito grande, né, de se fazer isso, de se promover o turismo local, o meio artístico local. Eu acho que falta um pouco mais apenas de não sei se é de iniciativa, né? Planejamento. É uma questão. É isso que eu falo, a cultura de um modo geral. Aí a gente volta para a música também. Falta esse planejamento. Parar com essa picuinha. Não, eu sou rock and roll. E eu sou reggae. E eu sou o quê? E no final o cara recebe cachezinho. Michuruca. E na hora de uma pandemia dessa aí, tá todo mundo nivelado. Aí você poderia ter o quê? Ter um capital reservado, ter toda uma situação, você passar por isso e dar continuidade no trabalho. Ah, mas, pô, não, eu não tô nem aí, porque hoje eu sou o cara e meu contrato é de 40 mil. Meu irmão, cuidado. Na hora que a torneirinha fechar, cuidado, não tem jeito não. Entendeu? A sua situação, se você... É melhor você criar um campo maior, sim. Você ter condições de você ir crescendo nesse sentido, porque eu sei disso, porque se você não souber levar a coisa... Chega uma hora, meu irmão, se você ficar muito... Se você achar que você é muito artista demais, global, o bicho pega. É isso aí. E aí, Eduardo? E a galera tá falando mais aí? Vamos ver a participação da galera. Você que tá em casa pode deixar seu comentário aí no vídeo. Você tá falando de... Fazer pergunta. Você tá falando de Levisa. A história, rapaz. A gente tava em Marataízes, cara. Não te cortando, tá? Mas aqui, ó. A Kátia de Linhares, você está começando a contar histórias, causos aí, ela pergunta aqui. Eu quero saber dos causos da banda Oasis, deve ter alguns aí. Então, vou contar essa aqui. Eu queria saber, vai lá. Nós chegamos do show, né? Cara, Levi um cara que ele tem uma... Ele tem umas tiradas assim. E Antiério, que era o cantor da banda, ele tinha entrado há pouco tempo. Aí, pô, terminou o show, saiu, foi tal. Rapaz, eu sei que naquele vai e vem lá, tinha um cara que morava do lado do hotel. E ele, rapaz, tinha um burro chamado Segredo. E nós chegamos, rapaz, a gente tinha tomado uns refrigerantes a mais. Levi fumava naquela. Falou, Jamanta, que é ele me chamava de Jamanta. Jamanta, olha o segredo aí. Aí, tô vendo Levi com uma guina de cigarro. Falei, você não vai fazer isso não, cara. Rapaz, esse cara botou uma guina de cigarro na orelha do burro, saiu dando coisa e entrou na casa do Misericórdia. Segredo. Rapaz. Cara, tem muita história, cara. Carlinhos era o nosso guitarrista. Aí a gente saía viajar 4 horas da manhã.
Rapaz, aí as esposas dos músicos que eram casados ia lá, né? Porque às vezes acompanhar, às vezes levava um café, fazer aquela coisa aquele métier. Pô, aquele bacana, né? Era família mesmo, era estendida tudo quanto é situação. Rapaz, Carlinhos, 4 horas, 5 horas da manhã, o ônibus. Aí era o seguinte, que ele era terrível. Aí quando o motorista fechava a porta, ligava o ônibus e já estava dando a partida, as meninas não podiam fazer, as esposas dela, ele botava a cara para fora do vidro. Uhul! Sexo, drogas, rock and roll, mulher! Rapaz, pra provocar. Deus que me livre. Aí quando os caras voltavam, eu acho que o pau quebrado dentro de casa. Né, cara? É muito tempo. Rapaz. Você já teve uma passagem no Micarense? Sim, Micarense. O Micarense. O Micarense, assim, na realidade, foi na época que Luiz Durão era prefeito. Aproveitar para mandar um abraço especial para Luiz. E assim, é aquilo que a gente fala. Na época todo mundo... Luiz, você é maluco? Vai fazer uma festa? Vou fazer um Micarense. E tanto é que ele é considerado o pai do Micarense, né? Cara, foi uma coisa espetacular. É mesmo? Linhares sempre foi muito próximo, né? Sempre já vinha para Guriri. E Linhares tem essa coisa. Eles são bairristas. Eu acho isso bacana no Linharense, né? Assim, eles são bairristas. E aí, ele fez uma festa organizadíssima. Se eu não me engano, na época, a secretária de turismo era a Maura Neves. Pô, cara, ela fez um trabalho espetacular. Naquela época, a banda Oasis de igual para igual. Outra coisa interessante, você vê, em momento nenhum, a equipe, né? A equipe de Luiz, o próprio Luiz, em momento nenhum, eles disseram o seguinte: ó, esse trio aqui, esse trio enorme aqui, isso aqui é de Netinho, isso aqui é da banda Mel. E essezinho aqui, Perrengue, é da banda Oasis. Geralmente é assim, cara, que faz, né? Muito pelo contrário. Era de igual para igual. Aí quem podia mais chorava menos. Você tem ideia, tem uma foto que saiu numa revista de Salvador, uma bandeira do Flamengo hasteada, cobrindo, assim, de frente, e o tri de Netinho na frente. Os músicos de Netinho falaram assim: rapaz, que banda é essa de Salvador que a gente não conhece? E éramos nós. Que éramos massa, nós. cara. Então, assim, bacana. uma coisa bacana. E tinha um Rock da Tarde, que era na Lagoa do Paranã, que é um local... Fenomenal, né, cara? Turístico e valorizado. Era um dos locais mais lindos que eu já toquei. Mais lindos. Sim. Entendeu? Lembra muito, assim, aqueles locais de Florianópolis, aquele lado lá do sul, né, do Brasil. Bem bucólico, Não, né? é um local, e era um local maravilhoso. Linhares a gente tem um carinho muito grande por Linhares. Linhares sempre acolheu muito bem a gente. Jefinho, nós acompanhamos também a trajetória de vocês, né, com o passar do tempo, e a gente sabe que para chegar onde vocês chegaram, inclusive frequentando a mídia nacional, os programas de televisão nacional, você até falou um pouco já sobre isso, mas os bastidores, para chegar até uma TV com abrangência nacional, como é que é isso? Tem um caminho a ser percorrido, ou tinha, né? Como é que era isso? Então, assim, antigamente era muito mais complexo. Porque as TVs, ela era o meio de comunicação audiovisual principal, né? Então, era uma coisa... Existia um lobby muito grande, Existia. Você, por exemplo, é como se você tivesse que ter... fosse fazer vai ser qualificado para trabalhar nessa empresa, vamos supor. Então, assim... Fala aí seu histórico, o que você já fez? Entendeu? Então você não chegava assim. E tinha um lobby muito grande. Hoje as coisas são mais fáceis porque, por exemplo, se você faz uma coisa no TikTok, no Instagram, aquilo que a gente fala, né? História, você tá aí com 1 milhão, 2 milhões de visualizações, as próprias redes de TVs hoje, elas dividem, né? Então é interessante que elas tenham aquele cara por causa da audiência. A TV vive de audiência. Verdade. Né? Então, assim, Eduardo, realmente era muito complicado, era muito complexo. Você tinha que ter algo a mais para oferecer.
os locais como, por exemplo, São Paulo, Rio, né, esses locais são locais que você tem muitos lugares que você chega e... Imagina, São Paulo, você faz uma casa para 500 pessoas. Falando nisso, você já pensou em tocar carreira fora daqui? Não, Zé, para te falar a verdade, assim, eu não tenho essa ideia, assim, A ideia nossa é o seguinte, que a banda vai evoluir nesse sentido, ela vai evoluir, entendeu? Mas eu acho que hoje as coisas, elas são mais naturais. Eu acho que você não tem... Assim, é lógico, se faz um convite para a banda, para fazer, vamos fazer aqui em Belo Horizonte, vamos fazer em São Paulo, tem lógico, que ir, óbvio, entendeu? Né? Mas acontece que as coisas hoje, elas são mais naturais. Você consegue, dentro dessa situação, conseguir um... Porque geralmente, antigamente, os caras eram assim, né? Eles começavam a fazer alguma atividade e pensavam, para ter que ir para Rio, para São Paulo. Até hoje, assim, você tem que ter um certo... Diminuiu muito. Você vê que a regra, ela mudou totalmente. Inverteu, né? Ela inverteu. Para você ver hoje... João Gomes, aqui, esse cara, para você ver hoje, né? Zé Vaqueiro, Barões da Pisadinha, o próprio Wesley Safadão, que saiu da banda da família dele, né? Da mãe do pai dele, Garota Safada, se eu não me engano. Era isso, né? Então, lá de cima do Nordeste. Por que o Nordeste hoje em evidência? Exatamente por isso. Valorizou a cultura dele, valorizou a cultura. Você tem hoje uma mídia mais independente, mais aberta, que isso é muito bom. E eles sabem usar muito bem isso, Sabem né, usar, cara? entendeu? Sabem nordestino. Então hoje facilita muito. Muito interessante. Naquela ocasião, Jefinho, voltando da televisão, o retorno foi rápido, assim, logo após? Foi. Aí eu tava falando, a gente chegava... A gente já chegou a ficar 2, 3 meses fora de casa. Nossa, isso tudo? Ia pra um lugar... Fazendo show mesmo? Fazendo show. Caramba, às vezes a gente chegava segunda-feira e na terça já tinha que viajar. Às vezes não tinha show na terça, mas aí na segunda o cara... não já fazia contato verão era loucura, né? Verão era loucura. E geralmente vocês se apresentavam mais em espaço aberto ou... Tudo. Era tudo variado? Era variado. Massa. Tem uma passagem de Marataízes que era incrível. Lá em Marataízes tinha um clube. E nós... Até apareceram umas fotos aí. Nós tocávamos na avenida principal. Nós íamos e voltávamos. A gente ia pro hotel, jantava. Ia para esse clube, era pago. Você pagava a entrada. Sim. A gente chegava lá, o ingresso já tinha esgotado. O pessoal tinha visto a gente na rua, mas ia pro clube. Aí, Marataízes. O clube ficava lá na ponta oposta. Eles viam aqui, na apresentação aí essa aberta, galera, a maioria dessa galera aí via, aí era o final de tarde. A gente voltava, fazia saía de lá, vinha, voltava, fazia esse circuito de volta. Aí ia pro hotel, tomava banho, jantava, dava um relax de 1 horinha. Nossa. 1h30. O clube era ali lotado, esgotado o ingresso. E tinha uma exigência física muito grande também, né, cara? De resistência. Muito grande. Muito grande. De aguentar ali a gente chegava quando chegava em casa, as pessoas ficavam horrorizadas. Pode perder 15, 20 quilos, assim. Nossa, cara. A pegada era muito forte. A gente fazia, às vezes, 3 shows um dia. E vocês tinham um acompanhamento muito bacana, né, Didi? Tem uma história, cara. A gente tava em Marataízes e foi fazer um show pra Rádio Tropical FM em Vila Velha, em Coqueiral de Itaparica. Sim. Esqueci o nome daquele cara que era o dono da Rádio Tropical lá, que até era locutor e foi assassinado lá. Nós paramos no restaurante, era um restaurante que a gente almoçava assim, parou. Cara, não sei o que foi, o que deu naquele dia, não sei se estava muito quente. Cara, todo mundo comeu, mas deu uma diarreia. Mas não, uma diarreia brutal. Rapaz! Uma diarreia brutal. Cara, nós atrasamos o show, assim, mais de 2 horas, porque o ônibus andava 1 quilômetro. Para. Todo mundo. Era muita loucura isso. Mas, assim, e também eu acho que era muito o desgaste corporal, físico, sim. né? Sim, que exigia muito, né, de vocês. Rapaz, eu
fico muito feliz, cara, da sua participação aqui. Desejo muito sucesso pra a equipe. Olha lá, ó, o Eduardo tá mostrando ali o cartazão. Dia 27 de novembro, vocês vão se apresentar? Dia 27 de novembro, a gente vai estar fazendo esse show agora ao vivo e a cores, em comemoração aos 35 anos Sim. da banda. Toda a estrutura, camarote, toda a estrutura do La Rusque. Queria até aproveitar aqui e mandar um abraço apertado aí para Rangel e toda a equipe dele, do La Rusque. A gente está com uma parceria também com Cervejaria Capitão, né, que são as pessoas. A nossa agência hoje que trabalha conosco, que é a Criativa Agência, que está todo o suporte, entendeu? E aí a gente vai ter mais 2 atrações, que é o DJ e um grupo que eu conheci. E os caras são muito bons, que é o Grupo Audácia. É um grupo de pagode que vai estar conosco, né? A gente vai estar com um repertório variado e vai estar tocando aquelas músicas que marcaram, mas também a gente vai estar com um repertório também contemporâneo. Sim. E assim, eu falo que esse show, ele não vai ser um show de apresentação da banda. Ele vai ser uma reunião de amigos. Opa, que bacana, entendeu? Porque a gente está recebendo... Aí vocês ficam muito mais à vontade. Porque a reunião de amigos, as pessoas estão entrando no nosso Instagram, entra no Face, ou falam com a gente pessoalmente. E não fazer de tudo para ir. Já tem pessoas que estão fazendo excursão, igual eu falei, esse pessoal do Rio de Janeiro, fazendo excursão. Pessoal de Cachoeiro, pessoal de Colatina, galera de Belo Horizonte, fazendo excursão, viagem boa, entendeu? Valadares, que a banda tocava lá, fez algumas coisas lá em Valadares, na Açucareira, fez Micarense lá em Valadares, Ipatinga, enfim, vários locais do Brasil, entendeu? Então, assim, vai ser uma reunião de amigos, né? Pô, bacana, vai ser uma reunião de amigos. Aí não pode deixar de conferir aí. Dia 27, cai no sábado, tranquilidade, a galera pode ir tranquila, né? E assim, vai ser um show de emoções, né? Pô, bacana, porque a gente vai rever uma galera, vamos cantar as músicas, vamos relembrar. Vai ter música, né? Vai ter música. E os portões vão abrir a partir das 19, né? 19 horas. Sim. A gente vai estar lá. E a galera para adquirir ingresso, você tinha falado? Então, a gente fez uma carga de um primeiro lote, já esgotou esse primeiro lote, entendeu? E agora a gente está com esse segundo lote, a carga do segundo lote. Se você quiser adquirir o ingresso, hoje a gente está vendendo na Cervejaria Capitão, em Guriri, no Bazar Buchicho e na Centerfísio, do meu amigo Ricardão Sartori, Jansi. Isso aí. Falar nisso, Jansi, esse mês você tem que pegar pesado comigo, porque eu preciso emagrecer. Pô, eu preciso estar bem na fita, né? Tem que estar alinhado. E o mais importante é o seguinte, a venda de ingresso online, que é na OnTicket. Você botou um ticket no Google. Escrever lá um ticket no Google. Apertou em cima. Procura lá a aba lá de. Já tá abrindo, já abre logo aí. Depois, se Eduardo puder até bater no ticket aí pra ver. Eu acho que tá até aparecendo o nome da banda e logo aparece o nome da banda. Então, aí já clica aí onde tá lá. E assim, eu quero agradecer as pessoas que transportam esse carinho pra gente, né? Agradecer os empresários de São Mateus, os empresários de Linhares que a gente está sentando aí para fechar a nossa parceria de uma maneira geral, entendeu? Já viemos planejando isso desde o ano passado. Então, assim, hoje, por exemplo, acabou de ser montado lá o esqueleto do camarote, já para ser feito. Aí a gente está aqui, já está em conversa com o patrocinador, porque é aquilo que eu falei, a gente não está fazendo esse show para ganhar dinheiro. Aí é uma reunião de amigos. Sim. Só que tudo tem custo e a gente precisa custear isso. Eu preciso pagar os músicos, porque é isso que a gente tem que ter em mente. São profissionais. O médico vai trabalhar, ele ganha. Né? O enfermeiro vai trabalhar, ele ganha. O professor ganha. O bombeiro ganha. Com certeza. Né? E faz parte dessa reconstrução da valorização, né, do músico. Então, assim, a banda sempre preservou isso. São profissionais. E assim, tudo tem custo. Mas, assim, graças a Deus...
Dudu, a gente na medida do possível. Então, assim, agradeço as pessoas que estão nos recebendo nas redes sociais. É um carinho. Eu imagino. É uma chuva de carinho muito grande, entendeu? Porque tem uma lacuna, né, cara? As pessoas têm muita vontade de rever e de consumir música boa, música de qualidade. A galera nova, né? Curte e fica curioso, porque às vezes o pai, o tio, o irmão, né? Fala, bom, cara, você tem que ver Bandoase, tal. São Mateus, as pessoas respeitam muito o trabalho da banda, sabe que foi um trabalho feito com muito suor e um trabalho digno e muito profissional, e sempre foi. E elevou o nome de São Mateus, entendeu? Isso a gente pode falar. Então, assim, quando foi feito o primeiro trio, São Mateus apareceu para o Brasil. Então, assim, a Oasis ela tá incutida na história, nessa virada histórica, né? De toda essa cultura musical, turística, enfim, de que faz parte hoje a cidade de São Mateus. De São Mateus e região, né? São Mateus e região. Isso aí. Jefinho, quero te desejar muito sucesso, tanto para você quanto para a Banda Oasis, nessa nova fase, nesse momento aí em que vocês vão ter esse reencontro de amigos e que vai retomar aí a carreira e retomar uma história de muito sucesso. Tenho certeza disso. Sim. Ó, eu fiquei muito feliz com o convite que vocês me fizeram. Nós que ficamos felizes aqui, né, cara? Estou à disposição, tá? A hora que vocês quiserem. E assim que ficar pronta a nossa música nova, vamos voltar aqui com a galera. Vamos voltar aqui com a galera para fazer um ao vivo. Isso aí. Entendeu? Galera... Aqui no Eita. E assim, queria dizer que o podcast de vocês também é um sucesso absoluto. Poxa, o trabalho de vocês, cara, é um trabalho espetacular. Entendeu? É uma outra alternativa que eleva o nome de São Mateus. E hoje ela tem uma entrada no mundo inteiro, entendeu? Por conta da internet, né, cara? Exatamente. E dizer que a satisfação é toda minha. E eu, em nome da banda, queria agradecer essa oportunidade que vocês estão, assim, abrindo as portas aqui pra gente. E as portas da nossa casa também estão abertas. Eu queria fazer um convite a você, Eduardo, que no dia 27, se vocês puderem ir... Faça uma força, vocês são meus convidados especiais. Oi, Eduardo. Vai ser uma honra tê-los lá, entendeu? E nós vamos lá, vamos tomar um Guaraná diferenciado lá, vamos comer um frios lá, uma coisa desse sentido. Obrigado mesmo pela participação. Nós nos sentimos honrados e felizes de ter recebido você aqui e de ter ouvido aí tantas histórias boas, né? E relembrado de tantas coisas boas aí. Isso aí. Dos tempos da Banda Oasis, do Big House. Big House ninguém esquece não, cara. E a gente tinha uma alcunha aqui, o pessoal do Sul, que é a Poderosa, mas a Poderosa de uma maneira carinhosa, porque eu acho que o nome era uma maneira carinhosa, não é de poder, de poderosa, de soberba, não. É poderosa porque era aquilo que eu te falei, a gente descia do trio, descia do palco, e a gente recebia as pessoas, e até hoje é assim. Poxa, muito bacana. Então, bacana, eu fico muito grato. Muito obrigado. Obrigado pela sua participação, de ter recebido o convite e aceitado para estar aqui conosco. Sempre. Me senti muito feliz e honrado. E tenho certeza que nós nos reencontraremos muitas vezes aqui nesse espaço, nesse ambiente. Quero te ver lá, quero ver Dudu lá dia 27 de novembro. Se bem que Dudu agora tá enchendo o bolso de dinheiro, cara. Tá falando, 4 festas dia 27. Vai! Cara, mas assim, a produção de vocês é altamente alto nível, é muito profissional. E eu vim mesmo aqui de coração aberto, mesmo sabendo que vocês estão fazendo um trabalho espetacular, está repercutindo esse trabalho. Poxa, falei com o Dudu que até assisti um podcast com o Erasmo, falou sobre política. Então, assim, é um programa diversificado. E eu acho vocês muito democráticos, eu acho que é isso que a gente precisa. Eu falei de pessoas aqui hoje que estão no meio da política, mas são meus amigos, por exemplo, Paulinho é meu irmão, entendeu? Se tiver que rir com ele, eu vou rir, se tiver que chorar com ele, eu vou chorar. É meu irmão, e todo mundo sabe disso, e me respeita por isso, porque é sim e é verdade.
E todo mundo sabe disso. E o Eduardo é um carioca que virou matense, né, Disse Eduardo? que era do exército, você acredita? Então, Eduardo chegou aqui, Eu só acredito no chegou dia que aqui ele no veio. auge da banda. Exatamente. E assim, é uma outra pessoa que eu respeito muito, é um profissional. Você, eu tô Eu fiz uma parceria... conhecendo cara, que agora, cara, mas assim, já sei da história do seu pai, que era músico também. era músico também. A gente tem rapaz. amigos em comum, E ele né? assiste aqui e tá sempre comentando. Pô, aí. bacana. Ó, Vou beijão no cortar coração. de novo vocês, porque você falou do pai do Del aí, o Valmir, e ele comentou. Grande cantor Jefinho, você arrastou muitas multidões nos tempos bons. Você fazia São Mateus tremer. Sucesso. Tô falando, Valmir, rapaz. eu agradeço, cara, mas eu acho que não foi só eu, não. Você também teve uma participação nisso, entendeu? E... Rapaz, não dá corda, não. Então, Valmir, dia 27 de novembro é aquilo que eu te falei, é o encontro dos amigos. Se você puder ir lá, leve o Zé, leve. Bacana. Um beijo no coração, Poxa, Valmir. muito bom, cara. Fiquei muito feliz de ter a sua participação aqui com a gente. Ah, eu aqui. que Tenho certeza agradeço. que nós teremos muitas outras boas oportunidades. Vamos ter, Tá? vamos ter sim. E a você que esteve conosco, deixando de novo aí a nossa gratidão com a sua participação, você que comentou, você que seguiu, você que compartilhou esse vídeo, não deixe de continuar compartilhando pro seu amigo, pro seu parente, pro seu vizinho, aquela galera boa que sempre curtiu ali o Big House, o Espaço Oasis, né? Para alguns também que conhecem com um nome diferente, a banda Oasis, que marcou a história aqui de São Mateus, nosso amigo Jefinho da Oasis, que também fez parte dessa história. Você que está nos assistindo, não deixe de nos seguir no Instagram, eita.oficial, e continue aí sempre com a sua audiência aqui conosco, hein? Foi um prazer ter essa conversa hoje com o nosso amigo Jefinho da Oasis, e é sempre assim, quando a conversa é boa, o tempo voa.